Olá a todos, meu nome é Rodrigo Melo, sejam bem-vindos ao meu website, o blendernítidos.com.br, e na videoaula de hoje nós iremos aprender a criar árvores ou plantas e tentar reproduzir os efeitos do vento sobre sua folhagem. Muito bem, então vamos inicialmente deletar este cubo e ir em User Preferences e garantir que o addon responsável pela construção das árvores esteja ativado. Então vamos aqui em Add Curve e vamos verificar se este addon Add Curve Sapling esteja ativado. Se caso não esteja, como aqui, nós clicamos com o botão esquerdo do mouse e o ativamos, ok? Então vamos em Add Curve Add Tree para adicionar aqui a nossa árvore, a nossa área de trabalho. Muito bem, inicialmente temos aqui alguns parâmetros de configuração que se iniciam pela geometria, Geometry, ok? Então, primeiramente nós podemos modificar o tipo de árvore que é adicionada. Então, vamos em Load Preset e podemos modificar, né, para esse tipo de árvore aqui, por exemplo, um carvalho. Podemos acrescentar aqui também uma árvore com essa forma, ou então um pinheiro, por exemplo. Ok? Eu irei manter a árvore padrão, que é a Quick Aspen. Mas como vocês podem ver, inicialmente a nossa árvore ela tem esse formato em linha, não tendo qualquer tipo de volume. Para resolver então esse problema, nós vamos aqui em Bevel e automaticamente a nossa árvore toma esse aspecto volumétrico. Logo aqui abaixo nós temos outros dois parâmetros interessantes. São eles o Bevel Resolution e o Curve Resolution. Basicamente, eles controlam o nível de detalhamento que a nossa árvore terá. Então, aumentando-se o nível de resolução, consequentemente, aumenta-se o nível, a quantidade de vértices que essa árvore possui. Com relação à modelagem e à texturização, isso nos dá um nível de detalhamento bem maior, fazendo com que o nosso trabalho fique mais bonito. Em contrapartida, diminui a eficácia da animação em virtude da grande quantidade de vértices. Então, como eu irei animar esta árvore posteriormente e o meu computador não é, digamos, muito potente, eu irei manter a resolução em 0, ok? Podemos também modificar aqui o formato da árvore. Aqui temos um formato cônico. Podemos modificá-lo mais ou menos para um formato esférico, ou então para outros tipos de formato, como cônico inverso. Então, como vocês podem ver, nós temos uma grande gama de controle, né, sobre esta árvore. Então vamos sair das configurações de geometria e vamos passar para as configurações de folhas. Para podermos inserir as folhas então a nossa árvore, basta apenas que habilitemos essa opção, Show Leaves, e automaticamente as folhas são adicionadas à nossa árvore. Temos basicamente dois tipos de folhas, a hexagonal e a retangular. A retangular é própria para a utilização de folhas, as quais terão texturas aplicadas posteriormente. Então, dá um nível de realismo à nossa árvore bem maior. A hexagonal é mais simples, nós podemos então criar folhas aplicando apenas materiais a ela, sem tantos detalhes. Bem, por padrão, temos o hexagonal e é esse que eu vou utilizar devido à economia de memória, ok? Então, aqui logo abaixo temos o controle de quantidade de folhas. Então, aqui vamos manter o valor 25, que seriam 25 folhas por tronco ou por galho. Podemos aqui alterar o tipo de distribuição, conforme a vontade aqui da pessoa que está modelando. E podemos principalmente modificar a sua escala. Podemos aqui aumentar o tamanho das nossas folhas, como vocês podem ver aqui. E podemos também alterar as suas dimensões em X. Então, aqui eu vou colocar no valor de 0,15.
15 para deixar a nossa planta com esse aspecto bem aqui, ok? Aumentar um pouquinho. Pronto. Muito bem. Então, esse daqui é o controle das folhas. Podemos também passar a controlar o quantitativo de galhos que compõem esta árvore. Então, por exemplo, ao se modificar o nível ou level para 3, automaticamente temos uma quantidade bem maior de galhos e também de folhas que foram adicionadas aqui à nossa planta, como vocês podem ver, ok? Então, vou manter aqui o nível em 3, para que nós tenhamos aqui realmente bastante folhas. Então, quanto maior esse nível, mais pesado fica também o nosso arquivo, mais difícil será realizar a animação. Logo abaixo temos outros parâmetros de configuração. Podemos aqui diminuir o quantitativo de galhos, como vocês podem ver bem aqui, ó. Então, ao se alterar de 50 para 35, por exemplo, diminuímos aqui o quantitativo de galhos, ok? Então, diminuímos o quantitativo de galhos, como vocês podem ver bem aqui. Outros parâmetros interessantes são relacionados à angulação dos galhos, podem ser modificados bem aqui. Eu irei manter em 90 graus. E a variação do ângulo das folhas. Eu irei manter este padrão, mas os senhores a título de conhecimento podem alterar aqui estes valores. Muito bem, podemos também modificar o tamanho do tronco, né, da nossa árvore, sua inclinação, enfim. Uma série de parâmetros podem ser controlados a partir daqui, como vocês podem ver. Então, vou manter um valor bem baixo aqui, próximo de 1, né? Para que nossa árvore não seja realmente muito grande. Aqui no caso nós temos uma pequena plantinha, né? Então vamos aqui aumentar os seus valores. Desculpa, vou colocar aqui um valor de 0,6. Opa. Vamos aqui então aumentar suas dimensões. Opa, estou com um pequeno bug aqui. Vou colocar o valor 1, que é o padrão. Muito bem, então temos aqui a nossa árvore novamente, a nossa cena. E temos aqui uma série de parâmetros como curvatura que podem ser modificados, ok? Então, ao se modificar parâmetros como curvatura, logicamente, as nossas folhas aqui vão modificando a sua disposição, como vocês podem ver aqui. Então, a título de conhecimento, novamente, vocês podem alterar esses valores e, consequentemente, o formato e a disposição dessas folhas irá mudar também. E por fim, vamos ao principal, com relação à animação. Então, vamos aqui em Armature, vamos adicionar aqui uma armadura, Use Armature, habilitei aqui então essa opção. Tá, vamos aguardar aqui. Pelo fato de termos aqui muitas folhas, né, a inserção aqui de armadura nessa planta se torna bem lenta. Então, vamos diminuir aqui a quantidade, o nível de galhos que nós temos, a fim de facilitar a nossa animação, como vocês podem ver. Então, aqui vamos acrescentar uma armadura e automaticamente uma armadura é colocada em cada galho e nos troncos aqui da nossa árvore, ok? Então,
temos aqui a armadura que foi adicionada. Como vocês podem ver, temos uma armadura em cada galho. Podemos acrescentar o efeito de animação à nossa árvore. Então, vou dar aqui, habilitar essa opção e dar um Alt A. E como vocês podem ver, automaticamente é gerado um efeito de vento e de movimento aqui a nossa armadura. Vou dar um ESC aqui agora. E nós podemos aqui diminuir o valor da intensidade do vento. Vou colocar aqui um valor de 0.2. E vou dar um Alt A para animar. Então aqui nós temos um resultado assim mais convincente, como vocês podem ver. Ok? Então, novamente vou dar um ESC Z para podermos visualizar totalmente aqui o tronco e a nossa folhagem. E novamente eu vou aumentar aqui o nível, né, de folhagem que nós temos em nossa árvore. Devido ao meu computador ser um laptop, esse processo é um pouquinho demorado, como vocês podem ver, né? Então, para quem tem placas de vídeo, isso daqui já se torna bem mais rápido. Então, novamente eu vou dar um Alt A e como vocês podem ver, a nossa árvore ela é automaticamente animada, ok? Então, vamos dar um ESC novamente para parar a animação. Vamos salvar aqui o nosso arquivo para evitar qualquer tipo de problema. Então, vamos colocar aqui árvore animação. Ok? Enter. Então, Ctrl S, salvei. Vou selecionar agora aqui a folhagem que compõe a minha árvore. Vou dividir a minha tela em duas, dando um split, arrastando aqui então esse tracejado para baixo com o botão esquerdo do mouse. Vou entrar no Compositor, Node Editor. Vou agora entrar no Cycles Render, facilitar o meu trabalho. E agora eu irei dar um material à nossa folhagem. Então, inicialmente vou adicionar aqui um material, New, e eu vou acrescentar a coloração verde para a nossa folhagem, ok? Então, vou nomeá-la de folha e vou dar a cor verde à nossa folha. Ok. Bem, entrar no modo de edição, Assign. Muito bem, então agora basta apenas nós escolhermos aqui a opção de renderização no Cycles. Como vocês podem ver, aqui a folhagem ela já tomou um aspecto mais próximo do real. No entanto, ainda temos um pequeno probleminha. Como vocês podem ver, aqui o tronco da nossa árvore, ele ainda tem aquele aspecto acinzentado. Então, vamos resolver esse problema adicionando a ele uma textura também. Agora, um fato interessante. Ao clicarmos aqui sobre o tronco e o selecionarmos, entrando no modo de edição, vocês podem ver que, na verdade, ele não é uma mesh, mas sim uma curva. Não é possível se adicionar textura a uma curva. Então, deveremos, primeiramente, selecionar toda esta curva, que no caso aqui é chamada de Tree. Vamos dar o comando Alt+C
Mesh from Curve, Surf Text. E assim, automaticamente, nós convertemos a curva em Mesh. Entrando no modo de edição, como vocês podem ver, nós agora temos uma malha. A fim de podermos, no caso, aplicar essa textura à nossa malha, nós deveremos, primeiramente, vou aqui dividir essa área de trabalho em duas, vou colocar aqui o V-Image Editor. Vamos selecionar apenas o tronco principal. Para isso, selecionamos apenas um vértice, clicamos em L e, como vocês podem ver, selecionamos apenas o tronco principal. Vamos dar aqui um Unwrap. Mas, como vocês podem ver, o nosso Unwrap ficou um tanto estranho. Então, consertando este pequeno problema, vamos selecionar apenas essa primeira linha do tronco. Então, Shift, Alt, botão direito do mouse, selecionamos toda esta linha, damos aqui um Ctrl E e vamos escolher a opção Clear Mark Scene. Então, essa linha avermelhada toma conta, né, de toda esse Edge Loop. Novamente, nós selecionamos apenas o tronco principal, clicamos sobre um vértice e apertamos L e podemos, no caso, separar o tronco principal dos demais galhos. Como isso pode ser feito? Clicamos em P e separamos o tronco dos galhos. Então, vamos selecionar aqui o tronco, vamos renomeá-lo, em vez de Tree, colocaremos o nome de tronco. Enter. Muito bem. Entremos no modo de edição, clicamos em U para criar o mapeamento UV e Unwrap. Automaticamente, aqui foi feito o nosso Unwrap, agora de maneira significativa. Ok? Agora é necessário que apliquemos uma textura sobre este tronco e também sobre os galhos. Então, vamos aqui ao site www.cgtexture e aqui nós iremos escolher